E começa meu editorial hoje, gente, falando uma coisa que muitos petistas estão de saco cheio, mas é uma realidade e é uma realidade da guerra política que a gente enfrenta hoje em dia. O ministro Fernando Haddad é muito criticado à esquerda, muito criticado à direita, que na verdade quer que ele seja mais neoliberal. E o Haddad é um político habilidoso, eu o conheci, eu o entrevistei algumas vezes, já tive meus arranca-rabos com ele, mas eu acho ele um grande político. Eu repito o que eu falei numa entrevista para o Dom Ernesto aqui na Folha Democrata. Eu não acho só que o Haddad foi um grande prefeito para São Paulo, não acho só que o Haddad foi um grande ministro da educação para o Brasil. Eu acho que Fernando Haddad foi a liderança petista que eu mais vi pensar a respeito do futuro e dos rumos do partido. Ele é um cara que está pensando além do seu tempo. O Lula é um estadista, o Lula é uma liderança que combate a fome, que combate as necessidades imediatas, e eu acho que o Haddad é o próximo estágio. Eu acho que o Haddad é o Brasil do futuro, é o Brasil da bicicleta, é o Brasil que retém os seus poluentes. A gente viu o que aconteceu no Rio Grande do Sul, que é o Brasil do atraso, não o Rio Grande do Sul, mas o que aconteceu das enchentes, da falta de cuidado do Sebastião Melo, da falta de cuidado do seu Eduardo Leite. Essas faltas de cuidado, esses bolsonarismos que nós estamos vendo sim no Rio Grande do Sul, esse tipo de coisa, toda esse pensamento medieval que a gente viu no PL do abuso, esse retrocesso, é tudo o que é anti-Haddad. Haddad é um político moderno, Haddad é uma esquerda, sim, que tem os vícios da USP. Faço aqui a minha crítica, sou uma das pessoas formadas pela USP, mas faço aqui a minha crítica. Tem todas as coisas boas e todos os vícios da classe universitária paulista. Tem mesmo. Haddad tem esses vícios. Mas Haddad também tem essas virtudes. Tem muita gente boa formado pelos bancos universitários. Tem muita gente boa que está entrando pelas cotas. Tem muita gente boa que está entrando pelas periferias. Que entrou também pelo ProUni, pelo SISU, programas pensados por ele e por Anistela. E o que está aborrecendo os petistas é que há muitos memes sobre taxade, taxação, Zé do Taxão. E eu devo dizer para vocês, gente, que na guerra política, o humor, ele é um ingrediente que ele é basicamente, ele é como o arroz e feijão da política. O próprio Haddad, eu acredito que nos bastidores ele deve até rir desses memes. Mas tem muita gente saindo em defesa dele de uma maneira muito equivocada. Gente, governo é governo. Governo tá aí para ser criticado. Governo tá aí para ser cobrado. Quando você vence as eleições, não vem só a vitória e a glória da vitória. Não vem apenas isso. Vem também a responsabilidade de administrar um país com 200 milhões de habitantes, que é o Brasil, um país com dimensões continentais, o país que enfrentou uma economia destruída por Jair Bolsonaro e como estamos vendo na investigação da ABIN, como estamos vendo na espionagem coletiva que esse cara promoveu. A gente viu isso, gente. A gente viu esse tipo de coisa. Com a destruição que foi promovida por Bolsonaro, a gente tem que lidar com ataques. Ataques que às vezes partem do nosso próprio campo, ataques que partem dos outros campos, e ataques muitas vezes que vêm com bom humor. Os memes são uma coisa bem humorada. Vocês compartilham memes. O Trump tomou um tiro agora nos Estados Unidos. Vocês compartilharam memes, inclusive associando com a facada do Adélio. Eu vi. A Folha Democrata compartilhou. Nós temos um perfil no Twitter que a gente posta memes. No Instagram a gente às vezes posta alguma coisa. Os memes fazem parte, gente. Depois a gente vai ler um textinho do DCM sobre isso, mas os memes fazem parte. Eu tenho certeza, o Haddad, um político experiente que é,
Ele está rindo dessa situação toda e ele sabe que, apesar das contradições, de muitas posturas que ele tem, de muitas posturas pró-mercado, de um discurso até manso diante de Roberto Campos Neto, que é o principal problema da economia nesse momento, mesmo com todas essas contradições, Haddad está fazendo um bom trabalho. Haddad tem uma inspiração correta, que é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele está no caminho certo, ele está no caminho de se tornar uma grande liderança, ele está num partido que tem uma organicidade muito importante do ponto de vista nacional, que é o PT, que é o Partido dos Trabalhadores, que é o partido que pensou esse país. O PT que tem seus vícios também, que envelheceu, que precisa de lideranças mais jovens, mas que é a legenda que defendeu a nossa democracia diante de um ataque absurdo, como foi o 8 de janeiro de 2023. O PT prestou serviços inestimáveis para a democracia, o PT continua a prestar, o PT é um partido vencedor das eleições, não à toa. O PT é tudo isso porque justamente é um partido que vai além das convenções, é um partido que tem muito mais contribuição do que o PSDB. O PSDB é uma tragédia. O PSDB é a tragédia da direita brasileira, do liberalismo brasileiro. O PT alcançou espaços no socialismo, na social-democracia. Até comunistas fizeram parte do PT. Depois saíram para fundar seus próprios partidos. Mas tem muita coisa boa que o Haddad faz. E não vão ser memes, não vão ser brincadeiras. Inclusive, eu acho que ele deve brincar com isso também. Eu acho que ele não deve levar a sério. Eu acho que ele deve continuar fazendo o seu bom trabalho, sendo criticado quando precisar ser criticado, porque esse é o governo que nós escolhemos, e como diz a Maria da Conceição Tavares, falecida recentemente, uma grande economista, mesmo o governo sendo uma porcaria, é o nosso governo. É o governo que nós temos que cobrar, é o governo que nós temos que pensar. É o governo que não pode atacar os pisos de saúde e educação, por exemplo, que essa é uma pauta que gera discussões com o Haddad. Mas, independente das discordâncias, Haddad segue sendo um quadro importantíssimo. O que é criticável na atitude do Haddad é um problema muito mais sistêmico. O neoliberalismo do discurso econômico, ele está propagado em todos os ministérios da Fazenda. Por isso que muita gente se emputece quando fazem a comparação de Haddad com Paulo Guedes. E é uma comparação que é realmente muito absurda. Haddad não é Paulo Guedes. Paulo Guedes é um desqualificado que foi colocado pelo mercado financeiro no governo Bolsonaro para fazer um trabalho sujo. Haddad é um outro tipo de liderança. Haddad vai entregar resultados muito interessantes para a nossa economia. E mesmo a economia sendo essa ciência muito louca de... Ninguém pode prever exatamente o que vai acontecer. Consequências improváveis também são vistas no modelo econômico. Mas tivemos grandes nomes, tivemos Guido Mantega, tivemos grandes ministros que contribuíram para a economia do Brasil nos anos do PT. E eu acho que Haddad será um nome muito importante nessa história.